Na narrativa do pecado original cometido por Adão e Eva, leia o livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de 4 a 6. Destaca-se que o fruto proibido é ilustrado como sendo uma simples maçã. No entanto, afastando a interpretação velada do verso, fica evidente que a maçã não pode ser literalmente interpretada como sendo um simples fruto. A narrativa deixa claro que o ato de comer o fruto proibido representava a realização do desejo oculto de Eva, tornar-se uma deusa, conforme a promessa da serpente espiritual, o tentador. Leitura do livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de 4 a 6. A serpente astuciosamente replicou: Vocês não morrerão se comerem o fruto proibido por Deus. Ele sabe que, no dia em que comerem deste fruto, vocês serão como deuses e os seus entendimentos abrirão ao conhecimento, tanto para o que é bom, como para a maldade. A mulher, encantada com a aparência agradável do fruto da árvore proibida, vendo ser bom para o consumo, e desejando o conhecimento prometido pela serpente, pegou e comeu o fruto, e em seguida levou ao seu marido que também comeu do fruto da árvore proibido. Mesmo não sendo informado na Bíblia, é sempre bom lembrar que o tentador observou o comportamento de Eva por algum tempo, possibilitando que conhecesse os desejos íntimos da mulher. Diante da oportunidade, o tentador abordou Eva mostrando-lhe ser possível realizar o desejo de ser deusa, transgredindo a ordem de Deus. A serpente, conhecendo o desejo de Eva, apenas instigou-a, mostrando as formas malignas para agir. Nos versos do Evangelho, no qual nosso Senhor Jesus narra a história do semeador, a maçã aparece como o mal instalado na alma das pessoas, que impede a palavra de Deus criar raiz profunda nos pensamentos. Leia o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 18 e 19. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 10 a 15. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 11 e 12. Esse mal, instalado na alma, seria o desejo ardente que fez a subjugada Eva transgredir para realizar os interesses ocultos. Leitura do livro Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 18 e 19. Compreenda a história do semeador, por meio das comparações. As sementes que caíram pelo caminho, equiparam-se às pessoas que ouvem a palavra do reino celestial, contudo, ignoram-na e não se esforçam para compreender, pois, o mal instalado nas suas mentes não permite que fique guardada nos pensamentos. Mostrando grande conhecimento das Escrituras Sagradas, o apóstolo Paulo ensina que a ordem de Deus é santa e conduz para a vida. Leia a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, versos 12 e 13. A palavra de Deus conduz à vida, quando é usada corretamente para edificar e não para condenar. Leia a primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 8 a 11. A serpente espiritual, o tentador, distorceu a verdade para Eva e fez as maldições afligir os incrédulos e pecadores, pela transgressão dos santos mandamentos contidos na santa lei de Deus. Leitura da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos 12 e 13. Assim, concluímos que a lei vinda de Deus é santa e os santos mandamentos nela contidos evidenciam a justiça, materializada na prática daquilo que é definido como bom. São as obras do pecado que nos conduzem para a morte, e não os mandamentos da lei, que são justos. O tentador, deixando bem claro o seu real propósito, introduziu a morte espiritual distorcendo o mandamento, que é bom. E assim, distorcido os mandamentos contidos na santa lei, o pecado mostra-se terrível pelas maldições. Naquele momento, o mal instalado na alma de Eva impediu que a santa ordem de Deus produzisse bons pensamentos na sua consciência, fazendo-a sucumbir diante do ardente desejo de ser deusa. Atualmente, diversos são os desejos ardentes das pessoas, os quais são colocados acima da ética e da moral, da fidelidade, do respeito ao próximo, do cumprimento da legislação vigente, dos cuidados com a saúde pessoal e da família, dentre outros. O fruto proibido é uma figura ilustrativa da soberba, da vaidade, da luxúria, da ambição, do ódio, do medo, da vingança e outros desejos que evidenciam as obras malignas praticadas neste mundo carnal que geram confusão e morte.
Leia o livro de Ezequiel capítulo 18, versos 30 a 32 e Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Leitura do livro do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. As obras malignas manifestadas na vida carnal são luxúria, orgias, lascívias, idolatrias, feitiçarias, ódio, iras, discórdia, ciúmes, confusões, egoísmo, fofocas, invejas, ebriedades, libertinagens e outras atitudes que se enquadrem nessas condutas malignas, contra as quais novamente advirto, que quem não se arrepender de as ter praticado, não herdará o reino de Deus. Em terrenos espinhosos onde a palavra de Deus divide espaço com os desejos, as dúvidas e as doutrinas tortuosas, a leitura das escrituras bíblicas até fará a fé brotar. No entanto, será sufocada pela vontade de satisfazer os desejos carnais contrários aos ensinamentos, e não conseguirá desenvolver-se o suficiente para produzir os frutos das bênçãos esperadas. Leia Mateus 13:7, Mateus 13:22, Marcos 4:7, Marcos 4:18 e 19, Lucas 8:7, Lucas 8:14, Jeremias 4:3, Oséias 10:12. Leia também o Evangelho de Mateus 16:11 e 12, 2 Pedro 2:1 a 10, Efésios 4:22 a 24, 1 Timóteo 1:5 a 7, Romanos 1:21 a 25, Romanos 1:28 a 32, Provérbios 3:5 e leia ainda Mateus 13:8 e 9, Mateus 13:23, Marcos 4:8 e 9, Marcos 4:20, Lucas 8:8, Lucas 8:15. Para fins de compreensão do poder tentador e haver edificação do entendimento, é importante avaliar que a maçã representa um desejo íntimo incontrolável, uma vontade ocultada na mente que litiga contra o conhecimento edificador das Escrituras Sagradas. Leia livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Os textos bíblicos, fonte de conhecimento e sabedoria, não podem receber interpretação limitada e literal da narrativa do pecado original, vendo a maçã como simples fruto natural de uma macieira, que após ser lançada no estômago, é eliminada para fora do corpo. Essa interpretação estaria em contradição com as advertências do Senhor Jesus a respeito do que realmente contamina a alma da pessoa. Não é o que comemos, mas o que escondemos na alma. Leia Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 11. Leitura do Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 15, versículo 11. Após reunir a multidão, Jesus disse: ouçam e entendam. A impureza da alma humana se mede pelo que sai da sua boca e não pelo que por ela entra. Mantendo essa visão limitada pela hipocrisia, é evidente alguém achar injusto haver punição de Eva pelo simples fato de ter comido uma maçã, interpretação que fez alguns leitores negligentes considerarem Jeová um Deus muito rigoroso. A leitura aprofundada dos versos ajuda a retirar o véu da hipocrisia e nos faz compreender melhor os ensinamentos contidos na santa lei de Deus. Leitura do Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 12, versículos 33 a 36. Reflitam no seguinte: se a árvore cultivada é boa, produzirá bons frutos. No entanto, se a árvore cultivada é maligna, produzirá frutos malignos. Assim, são os frutos produzidos que identificam se uma árvore é boa ou ruim. Filhos da serpente maligna, como falarão coisas boas estando com a mente sobrecarregada de maldade? A boca anuncia aquilo que há em abundância na alma.